Boa noite, igreja. Boa noite, queridos amigos que estão nos acompanhando pela internet também. Estamos dando prosseguimento aqui à nossa série de 4 quartas-feiras, com o tema geral Fatos Atuais à Luz das Profecias. Semana passada, na quarta-feira anterior, palestra que está disponível também no canal da igreja, nós falamos aqui, fizemos aqui uma introdução geral à série. E nesta noite eu vou dar prosseguimento sobre os sinais da volta de Cristo. E nas próximas 2 quartas-feiras também teremos aqui assuntos ligados a esse tema, né? O tema da volta de Jesus, sinais do fim. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em João capítulo 14, apenas lembrando que as promessas feitas na Bíblia, todas praticamente se cumpriram. Jesus prometeu, por meio das profecias, que nasceria em Belém, de uma virgem, numa data marcada em Daniel capítulos 8 e 9, e exatamente aquilo que foi profetizado aconteceu. Miqueias capítulo 5, verso 2, diz que ele nasceria em Belém, uma pequena cidade de Judá, e exatamente isso aconteceu. Ele nasceu em Belém. Isaías capítulo 9 diz que o menino se nos deu, e ali ele é chamado de príncipe, de pai da eternidade, de Deus forte, conselheiro, maravilhoso conselheiro. Exatamente aquilo aconteceu também. Enfim, ele prometeu que nasceria e nasceu. Prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. E prometeu que voltará, e certamente vai cumprir a promessa, voltará. Não sabemos quando será, o tempo, ele mesmo nos advertiu quanto a isso, disse, enquanto esteve na terra, que com relação ao dia, a hora, o tempo de sua vinda, nem ele naquele momento sabia, tampouco os anjos no céu também tinham informação com respeito a essa data. E Deus não quis que nós realmente soubéssemos quando será. Ele quer que saibamos que será, que vai acontecer. E na verdade, na Bíblia toda, há mais de 2.000 referências, diretas ou indiretas, à volta de Jesus. Então, só quem é muito distraído para não perceber que realmente a Bíblia, ela nos adverte, nos ajuda nesse preparo para a volta de Jesus. E claro que o texto mais bonito é aquele que foi proferido pelo próprio Jesus. São palavras dele. João capítulo 14. Você conhece de cor, com certeza, mas vamos ler aqui na Bíblia, né? Como João registrou as palavras de Jesus na última ceia, quando ele estava já se despedindo dos discípulos antes de sua morte na cruz. Na Nova Versão Almeida está assim o texto: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Só com base nessa promessa feita por Cristo, eu já não tenho motivos para duvidar de que ele realmente voltará. Jesus nunca mentiu, e não seria com um assunto tão sério como esse que ele brincaria. Ele disse: eu voltarei, não vos deixarei órfãos. Em Atos capítulo 1, nós encontramos aqui o relato da ascensão de Jesus. Convido vocês a abrirem a Bíblia em Atos capítulo 1, versos 10 e 11. E aqui não é Jesus dizendo, são anjos que ele comissionou, que afirmam a mesma verdade. E dizem assim os 2 versos, 10 e 11. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas?
esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como viram subir. Aqui não só há uma garantia reafirmada da volta de Jesus pelos lábios de anjos de Deus, como também há algumas pistas aqui sobre como será a volta de Jesus. Você percebe? Quando os anjos falam assim, ele virá do mesmo modo como subiu. Como ele subiu? Entre nuvens, rodeado por anjos, fisicamente. O mesmo Jesus que foi tocado, abraçado, que comeu com os discípulos, era o que estava subindo. E se ele voltará como subiu, vai ser o próprio Jesus. Não temos por que errar nisso aqui. Apocalipse 1,7 diz que todo olho verá, será um evento visível. A volta de Cristo é comparada com um relâmpago que cruza o céu de leste a oeste. E não há nada mais visível do que um relâmpago, né? Numa noite escura, ainda mais um que cruze o céu todo. Então, a Bíblia deixa muito clara a verdade de que Jesus voltará, de que será em glória e majestade, e de que o próprio Jesus, fisicamente, realmente, literalmente voltará para nos buscar. Ele comparou até a sua vinda com o dilúvio, um outro evento real. A geologia, a história mostram o que aconteceu. Portanto, será real. Quando será? Não sabemos. Nós temos alguns sinais indicativos. E eu quero aqui nessa noite com vocês recapitular alguns deles, porque nós conhecemos assim, basicamente todos eles. Estão na Bíblia, Mateus 24, Timóteo, Apocalipse, né? E nós que amamos a volta de Cristo, de quando em quando estamos lendo sobre isso. Porque queremos saber quanto falta, né? Mesmo sem saber o quando, mas quanto falta para a volta de Jesus. Eu tenho certeza que todos aqui, e vocês que estão em casa também, anseiam esse encontro com Jesus e com os queridos que partiram crendo nele. Os sinais que a Bíblia apresenta são como placas indicativas, para a gente saber o caminho, saber, né, as estações, como Jesus comparou, né, são como placas indicativas. Só que, infelizmente, algumas falsas placas têm sido colocadas pelo caminho por Satanás, que quer desanimar as pessoas, quer desorientar as pessoas. Eu me lembro de algumas delas. Por exemplo, em 2017, se eu não me engano, foi profetizado que Jesus voltaria com base num alinhamento astronômico. A constelação de Virgem está ali, né? São desenhos, né, imaginários no céu, formado por estrelas. Ali tem uma mulher. E naquele momento ali, houve um alinhamento interessante, porque o Sol estava posicionado na cabeça da mulher, da constelação, e a Lua debaixo dos pés dela. O que isso te faz pensar? Apocalipse 12. Mas quem diz que Apocalipse 12 tem a ver com astronomia, ou astrologia, ou zodíaco? Não tem nada a ver com isso. Mas alguns já afoitos disseram, olha, esse alinhamento aqui é um cumprimento profético, então Jesus voltará em 2017. Já passou 4 anos atrás, isso aí, e nada de se cumprir a profecia. Na verdade, houve várias, né? Se você pensar bem, Jesus teria voltado em 2000, porque havia uma máxima aí no meio evangélico, né? Que dizia assim, 1000 passará, 2000 não passará. Passou. Depois, 2002, 2006, 2008, 11, 12, 15, 17, 16, 17, eu tive em todos os eventos eu estava lá, e não aconteceu nada, né? E aí vira piada, como isso aqui, por exemplo, ó, programação para o fim do mundo. Aí alguém fez ali uma pauta, né, uma programação daquele dia especial, dizendo que às 6h30 começaria o fim, então, início do fim. Às 7 horas, a chuva de meteoritos. Às 8h30, chegada do primeiro tsunami. Às 10, boas-vindas dos OVNIs. 10h30, OVNIs dançam o Gangnam Style. Estava na moda daquele tempo essa música aí, né? Em flash mob. 11h36, início da destruição. 12 horas, eclipse e alinhamento de todos os planetas do sistema solar. De meio-dia às 14, pausa para o almoço, né? Porque ninguém é de ferro. Às 14h15, inversão dos polos magnéticos da Terra. Às 15, superaquecimento global. Às 16h30, início da aniquilação dos terráqueos. 18, revelação de terráqueos alienígenas. 19, resgate de prisioneiros da área 51. Das 20 às 21, pausa para o jantar. 21h10, aproximação do planeta Nibiru. Às 22, revelação do amigo secreto dos UFOs.
23, chegada do tinhoso para terminar o serviço, e às 23h30 o fim do mundo. É piada, né? Mas é isso que o diabo quer, transformar um assunto tão sério em piada. E aí as datas passam e fica aquela sensação de que tudo é falso agora, né? E quando a verdadeira pregação é feita, na mente das pessoas, o pensamento que vem é: mais uma daquelas, mais uma fake news, mais uma mentira, mais um alarde, mais um sensacionalismo, né? Então o diabo espalha essas falsas placas pelo caminho para causar descontentamento, para causar ceticismo, desânimo. Eu me lembro quando eu me tornei adventista lá pelos anos 90, que havia uma grande expectativa em relação ao ano 2000, até um pouco antes também, e essas coisas não fazem bem, porque depois que passa fica essa sensação de mal-estar, de descrença, e parece que algumas pessoas não aprendem com isso, né? Agora estão falando em 2027, já ouviu falar? E vídeos circulam por aí, e a teoria dos 6.000 anos, né? 6.000 anos de pecado, aí Jesus vem. Gente, a Bíblia é muito clara em dizer: ninguém sabe o dia, nem a hora. Ah, mas o ano pode saber então, né? Vá para Atos capítulo 1 então. Lá é dito que ninguém sabe os tempos. Isso pertence a Deus. E tempos na Bíblia quer dizer anos. Então ninguém sabe os dias, a hora e nem o ano que Jesus voltará. Ele não quis revelar essa informação para os humanos. O ser humano é tão mesquinho às vezes, quer dizer, quase sempre, né? Que é possível que ele deixasse para a última semana o preparo, sabendo a data. Ou pior, pensando assim, ele poderia morrer amanhã, perdido. Então o que Deus quer é que nós estejamos preparados todo o tempo, a cada instante, em comunhão constante com Ele, seja quando for a nossa morte ou a volta de Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, hoje é o dia da salvação, é sempre hoje, nunca é amanhã. E tranquilos com a promessa que Jesus fez, de que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, ou até o fim do mundo. Ele estará conosco. 2027 não faz sentido, porque, vejam, em primeiro lugar, Ellen White, quando se refere à criação do mundo, ou o tempo transcorrido desde o pecado, a queda em Gênesis 3, ela usa expressões como quase 6.000 anos, por cerca de 6.000 anos, por 6.000 anos. Você percebe que é um número arredondado. Você pega 6.000 anos, não vai dizer 6.003, 6.004, por 6 milênios. É uma forma arredondada de se referir ao tempo. Outra coisa, se essa contagem começa com a queda, 6.000 anos depois Jesus vem, Satanás saberia quando Jesus voltará. Concorda comigo? Porque ele sabe o dia exato que ele levou Adão e Eva ao pecado. Então bastaria para Satanás, os anjos do céu não sabem, né? Como disse Jesus, mas Satanás sabe então, porque para ele era muito fácil. Foi no dia tal, na semana tal, do ano tal, 6.000 anos depois, eu sei quando Jesus vai voltar. Veja que coisa mais absurda, você colocar sobre Satanás, colocá-lo como sabedor da data da volta de Jesus. Então é lamentável que pessoas estejam pregando dessa forma, usando cronologias que não têm nada a ver com marcação de datas para a volta de Jesus, e criando de novo sensação, alarde com respeito a uma data. Outro pregador aí, que eu já admirei até bastante no passado, mas hoje lamentavelmente não recomendo mais, vem falando até sobre 2025, como a data para aquilo que Ellen White chama de ruína nacional nos Estados Unidos. Então você tem 2025, 2027, eu espero que Jesus volte antes disso. Mas e se passar disso? O que ficará? De novo, descrença, aquele mal-estar, porque expectativas foram criadas e não foram cumpridas, né? Não caiamos nesse tipo de coisa. Por mais que eu respeite alguns que falem sobre isso, mas a Bíblia não nos recomenda fazer isso. Tampouco Ellen White o faz. Ela também fala que após 1844,
não haveria mais nenhum tipo de profecia ligada a tempo. Não existe mais isso. Então esqueçamos marcações de datas, vivamos cada dia preparados para a volta de Jesus, que acontecerá em breve. Todos os dias preparados. Avancemos então. Sinais verdadeiros. Esses sim, apontam para a brevidade da volta de Jesus. Por exemplo, você conhece bem, o sinal dos escarnecedores. Os textos estão na tela. Cada vez que alguém debocha de um pregador da volta de Cristo, está cumprindo a profecia. Porque a Bíblia diz que haveria escarnecedores, pessoas que zombariam dos pregadores da palavra, dos pregadores das profecias. Então, escárnio, tanto externo quanto interno, seria um sinal. E curiosamente, vivemos um tempo em que se levantam pessoas com uma mentalidade subversiva, progressista, relativista, rindo do decreto dominical, por exemplo, debochando de quem crê que isso vai acontecer. Eu fico imaginando a surpresa que terão quando acontecer, ou o desespero que sentirão quando perceberem que aquilo de que eles debocharam era um fato, anunciado com antecedência. Aguardemos. Sinal da guerra. Nem preciso me demorar muito nessa questão, né? Porque o século XX, ele presenciou aí, houve duas das piores guerras mundiais nesse século. A Primeira Guerra Mundial, 17 até, quando foi? Esqueci agora. A segunda foi 39 a 45, né? 14 a 19? Enfim, Primeira Guerra Mundial e a segunda, 39 a 45, milhões de pessoas perderam a vida, especialmente na Europa, né? E não parou por lá não, né? Conflitos mundiais há todo o tempo. Mesmo na última gestão aí, né, administração dos Estados Unidos, com Trump, houve momentos muito delicados, em que parecia que realmente uma nova guerra ia ser deflagrada. E agora de novo, né, no mar lá do Pacífico, porta-aviões, navios de guerra, australianos, ingleses e chineses, o mundo é um barril de pólvora. E a Bíblia fala de não só guerras, mas rumores de guerras, de instabilidades, né? Sinal da fome. O século XX também foi, infelizmente, palco aí das maiores fomes da história, como na Rússia, China, Bangladesh, e a estimativa é de que cerca de 20 milhões de pessoas ao longo desse século morreram de fome. E hoje, com a crise, né, que estamos vivendo, aumenta de novo o número de pessoas famintas no mundo. Isso é triste demais, pensar que alguém esteja morrendo nesse momento de fome, e há milhões de pessoas passando por isso. Temos o sinal das pestilências, né, ou pandemias, doenças. Não precisamos nem comentar muito sobre isso, né? Estamos há 2 anos vivendo essa realidade, vivendo essa profecia debaixo do nosso nariz, né? Pandemias ocorreram aí ao longo do século também passado, gripe espanhola, 21 milhões de mortes somando essas pandemias, e o risco constante de superbactérias, de novos vírus, novos agentes agressores da saúde humana. Se isso não é profecia cumprida, o que mais pode ser, né? Terremotos. De novo, século XX, foram milhares e milhões de pessoas, na verdade, que morreram aí com terremotos na China, Japão, Haiti, né? Alguns anos atrás. De novo, este ano aqui no Japão, Tóquio, teve um terremoto de 5 graus na escala Richter. Houve uma ameaça de tsunami recentemente também, né? Um vulcão aí no Atlântico. Califórnia, a falha de Santo André, ou San Andreas, né? Ali é uma ameaça, um medo constante de que em algum momento aquele terremoto ali aconteça e seja devastador. Perda de vidas humanas, propriedades, e a economia, que já não vai muito bem, iria afundar, né? Com tantas perdas assim. Depois eu mostro um gráfico sobre isso para vocês. Tempos difíceis, não preciso nem me demorar nisso, né? Vivemos em tempos angustiantes, difíceis, complicados, com medo do que vai acontecer no futuro, pessoas desmaiando, perdendo a saúde emocional, né? Na expectativa do que vai acontecer,
é outro sinal que está lá em Lucas 21. Sinal dos dias de Noé. Jesus comparou, repito, sua vinda com os dias dos antediluvianos. Nos dias de Noé, o avanço e grande conhecimento da civilização foram ofuscados pela violência desenfreada e pela escandalosa imoralidade. Me digam, o mesmo não está acontecendo hoje? Olha que notícia triste essa aqui, recente, né? Lá na revista Vogue. O prazer extremo guiará nossas vidas no pós-pandemia. Olha o que diz aqui um psicólogo, avaliando o que vem depois da pandemia. Há muita libido represada junto a todo o sofrimento e perdas a serem elaborados. Ansiamos um encontro em massa, um carnaval de verdade, com tudo o que temos direito. É isso aí. Em lugar de parar para refletir na vida, na brevidade da vida, na morte como algo certo, Deus até permite que certas coisas aconteçam para que as pessoas acordem, né? Alguns só pensam na festa e já estão planejando o carnaval do ano que vem. E como diz esse psicólogo, aproveitar ao máximo. É isso que restou da pandemia? É essa a lição que aprenderam? É triste, né? Nos tempos de Noé, só pensavam nas festas, né? Violência e coisas assim. O casamento bíblico tratado como piada. Essa é uma notícia lá da Colômbia. Eu não sei se já mencionei aqui, mas acontece ali que 2 homens se uniram, né? E aí um deles trai o companheiro. Não sei se dá para chamar de adultério isso, mas trai o companheiro. E em lugar de o companheiro traído ficar indignado com isso e propor a separação, ele convida o terceiro elemento para fazer parte do casamento. E aí é aceito pelo governo como um trisal. Então é um casamento de 3 homens. Então, aquilo que Gênesis diz e Jesus repete, né, nos evangelhos, está sendo desconsiderado totalmente, né, pelas pessoas, por algumas pessoas. Sinal do evangelho, graças a Deus esse é um sinal positivo e tem acontecido cada vez mais, louvado seja Deus por isso, porque é dito na Bíblia que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunhar a todas as pessoas, e então virá o fim. Por quê? Porque Deus não vai permitir que ninguém seja pego de surpresa. A última geração será advertida. E hoje, como nunca, nós temos recursos que alcançam o mundo. Nós temos a TV, já faz algum tempo, o rádio, e neste momento, como que nós poderíamos imaginar isso alguns anos atrás, né? Este culto aqui está sendo transmitido para o mundo todo. Depois a gente vai lá no chat, né, do vídeo da igreja e vê lá comentários de Estados Unidos, Austrália, sei lá, Japão, países aí, né, de vários continentes. Isso é um recurso que Deus colocou nas nossas mãos para que possamos pregar o evangelho. Nesse tempo de pandemia, quantas lives foram feitas? Quantos vídeos gravados? Em 2 anos, a internet foi inundada de tanto conteúdo como nunca vimos antes. Coisas que antes estavam lá nos livros, das prateleiras, agora estão em vídeos na internet gravados. É só o Espírito Santo conduzir as pessoas para um canal, para um vídeo, para uma palestra, para uma live gravada, e a pessoa está lá sentadinha atrás do seu computador, recebendo a mensagem. Os pregadores estão dormindo e seus vídeos estão pregando. Esta mensagem aqui vai ficar gravada e vai continuar pregando até a volta de Jesus. Eu louvo a Deus porque esses recursos foram dados de graça, praticamente, para a igreja. Então eu vejo essa profecia se cumprindo debaixo do nosso nariz também, né? Louvado seja Deus por isso. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então Jesus voltará. Tem um sinal que as pessoas não prestam muita atenção, e eu creio que é o mais importante de todos. Sabem qual é? O sinal, todas essas coisas. Porque alguém pode dizer assim, mas terremoto sempre aconteceu. É verdade. Desde após o dilúvio, sempre teve terremoto. A fome sempre houve no mundo. Verdade. Infelizmente, nesse mundo de pecado, sempre houve fome, doenças e tudo mais que eu falei até agora, com raras exceções.
Mas esse sinal aí é a primeira vez. Quando virdes todas essas coisas acontecer, levantem a cabeça, porque a redenção de vocês se aproxima. Esse é o sinal para o nosso tempo. Todas essas coisas. Nunca vimos tudo ao mesmo tempo e com tamanha intensidade. Para mim, esse é o maior sinal. Da proximidade, não sabemos quando, mas da proximidade da volta de Jesus. Certo? Ok. Só para a gente relembrar uma coisa que é fato, mas a gente esquece às vezes, porque parece que tudo está tão estável, né? Especialmente no Brasil, que é um país que não tem terremotos, não tem tantas tragédias assim ambientais, né? Mas olha só, algumas coisas assim bem complicadas. Em 2012, você sabe que o Sol de vez em quando ele tem umas explosões ali, né? São os flares, ou ejeção de massa coronal. Quando há umas explosões, e algumas dessas ejeções de massa solar, massa coronal, olha aqui é a Terra, olha o tamanho dela, e aqui é uma tempestade solar. É maior que a Terra, bem maior que a Terra. E quando uma dessas aqui explode, ela emite várias partículas energizadas, perigosíssimas, que se vierem na direção de um planeta como a Terra, causam grandes estragos. Pequenas tempestades, no máximo, causam auroras boreais. Aí é bonito de ver, né? Aquelas luzes do céu, né? Isso aí são radiações solares que incidem contra a atmosfera, contra o campo magnético da Terra. Aliás, agradeço a Deus pelo campo magnético da Terra, porque outros planetas aí perto de nós não têm campo magnético. Não pense que você vai para Marte lá ficar de boa lá, pegando o sol. Não, você vai ter que usar uma roupa especial e se tivesse condições, né, teriam que gerar um campo magnético para o planeta poder ser mais seguro, coisa que não dá para fazer. A Terra tem um dínamo interno que gera um campo magnético. E é esse campo magnético que nos protege das radiações letais do Sol. Mas quando vem uma explosão dessa, não dá para suportar. Mais fracas queimam os satélites, causam estrago, né, na rede elétrica. Por exemplo, em 1859, se eu não me engano, houve uma dessas explosões, só que o mundo não dependia tanto de energia elétrica. Queimou ali os telégrafos, alguns poucos transformadores que existiam na época. Agora, hoje, uma explosão dessa, que chegasse até a Terra, ela causaria estragos que nos levariam de volta, praticamente à época medieval. Pensa, você não pode acessar sua conta bancária, porque depende da internet. Não vai ter energia para mover nem as bombas do posto de gasolina. Tudo fica travado. As cidades param. Seria o caos. E em 2012, uma explosão dessas aconteceu. Por uma semana, por apenas uma semana, ela não atingiu a Terra em cheio. Acredita? Por uma semana apenas. Se tivesse ocorrido uma semana antes, não estaríamos aqui agora. Talvez estivéssemos numa caverna escondidos, defendendo com um pedaço de pau. Seria essa a vida no planeta. A gente esquece que a vida aqui é muito frágil, que se não fosse por Deus, não estaríamos mais aqui. Esse planetinha é um grão de areia no universo. Nem isso. Mas Deus tem um amor grande demais por esse planeta. E por isso estamos aqui, ainda. Aí está, né? Tempestade solar. Daniel Baker, professor de Física e Atmosférica e Espacial da Universidade de Colorado, disse que se a erupção tivesse acontecido uma semana antes, a Terra teria ficado na trajetória. E seria terrível. Aqui está o gráfico que eu prometi mostrar, né? Claro que os sismógrafos vão se tornando mais eficientes com o tempo, né? Tem esse detalhe também. Porém, não dá para negar que, à medida que os anos vão passando, aqui, ó, 1930, 45, 60, 80, 90, quando chegamos aos anos 2000, o que acontece com o gráfico? Olha só. Há uma explosão de terremotos, e aqui só contabilizam os de magnitude 6 a 8, tá? São os mais intensos, né? Os outros, né, nem colocaram no gráfico. Então, entre ali 90, 2000 para frente, a coisa explode. Então, a intensidade é que deve ser observada, né? Mais ou menos como diz a Bíblia, como as dores do parto, né?
cada vez mais intensas e menos espaçadas no tempo. Outra coisa que pode acontecer em algum momento, lá nos Estados Unidos, tem um supervulcão no Parque Yellowstone, aquele lá do Zé Colmeia. Se esse vulcão em algum momento entrar em erupção e explodir, calcula-se que haverá uma destruição aqui, ó. Aqui seria uma total destruição, um raio de 100 milhas. E aqui seriam afetados. Vejam quantos estados seriam afetados. E o poder de destruição que geraria uma crise econômica sem precedentes, se isso acontecer. Tudo são possibilidades. Tudo isso mostra que esse mundo é inseguro, é um barril de pólvora prestes a explodir. São muitos cenários que podem trazer realmente uma crise sem precedentes. Outro desses são as crises ambientais, mas hoje eu não vou falar sobre isso. Quarta-feira que vem, você que está assistindo, não perca, acompanhe aqui no canal também, e vocês irmãos também estejam aqui, porque eu vou trabalhar o tema do ecumenismo. O que essas mudanças climáticas têm a ver com decreto dominical, por exemplo? Mês que vem, teremos aí uma reunião muito importante, a COP26. Líderes mundiais estarão reunidos para tratar desse assunto. O que vai acontecer lá? Não sei. Mas algumas decisões serão tomadas e com certeza vão acelerar esse processo aí de união para salvar, entre aspas, a Terra. Então são cenários interessantes, né? Dá para a gente analisar as coisas por esse ponto de vista e perceber que a volta de Cristo está se aproximando com certeza. Quando vemos isso, e eu penso nas crianças especialmente, né? Será que é motivo de medo, de ficar preocupado? Veja, o Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? É de lá que vem o socorro? Da montanha? Não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso Deus é o Criador do universo. O nosso Deus tem a terra nas mãos. Ele guarda a nossa vida. Por isso, não precisamos ter medo. Nós podemos descansar no amor e no poder de Deus. Haverá coisas difíceis pela frente? Sim, haverá. Haverá perseguição, haverá privações, haverá desprezo para com aqueles que creem e pregam isso, sim, haverá, mas estaremos com Deus. Ele é o nosso defensor, é o nosso protetor. Então, por que ter medo? Mesmo que alguns de nós morramos, a nossa vida não está nas mãos de Deus? Seremos ressuscitados em breve, para estar todos juntos para sempre. Se alguns forem postos na cadeia, Ellen White diz que naquela cadeia os anjos estarão presentes, e a luz vai inundar aquele local. Eu fico pensando em Paulo, por exemplo, Silas. Como pode alguém ser preso, espancado, e ali na cela cantar louvores a Deus? Essas pessoas viviam no outro mundo, né? Essas pessoas tinham uma experiência diferente, que nós temos que ter também hoje. A ponto de, se formos privados da liberdade, do nosso emprego, confiarmos de que Deus vai nos sustentar, vai nos guardar, vai nos proteger. Não temamos, maior é aquele que está conosco do que qualquer outra coisa, certo? Eleva os olhos para os montes, de onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Geralmente, quando eu falo sobre esses assuntos de volta de Jesus e sinais, profecias, eu gosto de citar esse texto aqui de Ellen White. Ela enviou essa cartinha para os líderes que estavam reunidos numa Assembleia Geral da Igreja em 1896. E ela disse, entre outras coisas, nessa cartinha, o seguinte: o presente dever de todo verdadeiro filho de Deus é, primeiro, aguardar pacientemente; segundo, vigiar atentamente; e terceiro, trabalhar fielmente até a vinda do Senhor, para que estejamos preparados para esse solene evento. Para facilitar, eu vou destacar aqui já os 3 pontos que ela destacou ali no texto. Primeiro, o que temos que fazer? Pode falar. Aguardar pacientemente. Sem esses arroubos fanáticos, sensacionalismo, alarmismo, vai ser no dia tal, no ano tal.
Não, não é isso que nos compete saber. Aguarde com paciência. Cansa, cansa. Às vezes desanima, sim, somos humanos. As 10 moças que estavam esperando o noivo lá na parábola, todas dormiram. O cansaço bate. A gente fica, como seres humanos, né, desanimado às vezes. Deus nos conhece, Ele sabe, Ele entende isso. Mas quando as 10 foram acordadas pelo grito, lá vem o noivo, Jesus, 5 estavam prontas. Tinham o Espírito Santo na vida, tinham o azeite de sobra. Não tinham só a Bíblia, a lâmpada, tinham o azeite também. Não basta carregar a Bíblia para a igreja e voltar para casa com a Bíblia, deixá-la na estante. Você tem que ter o autor da Bíblia com você, que é o Espírito Santo. Então, paciência, irmãos. Vamos esperar um pouco mais. Não desanime. Aqui está a perseverança dos santos, é uma das qualidades do povo de Deus. Perseverança, persistência. Quanta gente nessa pandemia desanimou na fé? Quantas pessoas não estão voltando para as igrejas? É hora de a gente permanecer firme, viu? E tentar trazer de volta aqueles que estão desanimados. Tentar reanimá-los. A igreja serve para isso também, né? A igreja é como uma lareira. Eu gosto dessa comparação. Certa vez um irmão da igreja estava faltando aos cultos, não aparecia mais. Aí o pastor, preocupado, foi visitá-lo. E quando chegou na casa dele, era um país frio, tinha uma lareira com o fogo aceso ali. O pastor não falou nada. Ele se aproximou da lareira, pegou lá a tenaz, né? Aquela tesourinha para tirar, mexer na brasa ali. Ele pegou uma brasa daquelas, tirou dali, colocou num prato sobre a mesa de centro, de sala, sentou e ficou observando a brasa. Com o tempo a brasa apagou, virou carvão. O pastor fez uma oração e voltou para casa. No sábado seguinte, lá estava o irmão. Ele entendeu o recado. A igreja é a lareira. A religião do lar é insubstituível, mas aqui, em congregação, juntos, louvando a Deus, orando juntos, ouvindo mensagens juntos, isso nos aquece o coração, aquece a nossa fé. Uma brasinha separada vira carvão, apaga, se enfraquece. Mas quando está junto com todos que estão ali buscando o fogo do Espírito, essa brasinha é brasa, ela fica acesa. Por isso que Hebreus capítulo 12 diz: não deixemos de nos congregar, como fazem alguns. Paulo fala ali, né? Vamos congregar, vamos nos reunir, vamos louvar a Deus com os cuidados necessários, mas vamos estar aqui juntos. É importante isso. Isso ajuda na perseverança também. Um ajudando o outro. Segundo, vigiar atentamente. Eu gosto de pensar que não é só vigiar os sinais, o noticiário, os jornais. Também. Mas mais do que isso, é vigiar a minha condição espiritual. Como eu estou diante de Deus? Será que eu estou em paz? Se Jesus voltasse hoje e amanhã, eu estaria preparado para ir para o céu com Ele? Vigilância. Vigie seus olhos, seus ouvidos, sua vida. Esteja atento aos sinais, mas também à sua condição. E terceiro, trabalhar fielmente. Se você estiver envolvido na obra de Deus, dando estudos bíblicos, pregando, cantando, trabalhando com ou sem cargo na igreja, não importa. Se estiver envolvido na obra, na missão, o tempo vai passar mais rápido. Não é assim com a gente também, quando a gente está envolvido num trabalho, em alguma atividade, o tempo não passa mais rápido do que se estiver parado na ociosidade? Por isso também Deus deixou para os seres humanos, para a igreja, a missão de pregar o evangelho. Porque Deus sabe que isso nos ajudaria na fé, em nossa própria fé. Como é bom estar envolvido com as pessoas e perceber como o Espírito Santo vai transformando a vida delas. Como é bom dar um estudo bíblico, como é bom estar numa comunidade, fazendo algum trabalho, como a ADRA faz, a ASA faz, né? Porque você percebe o amor de Deus ali, o poder de Deus atuando, e isso fortalece a sua vida. Quando você vê Deus transformando vidas, você percebe que Deus é real, que o que você prega não é apenas conhecimento, é poder, é o poder da palavra. Então a melhor forma de você estar preparado para a volta de Jesus é envolvido com a missão, sempre, fazendo o que você gosta de fazer para Deus, meu talento, meu ministério. Especialmente a missão de dar estudos
pregar, entregar livro missionário, usar as redes sociais para pregar o evangelho, especialmente isso, porque as pessoas têm que ouvir sobre isso. Fazendo isso, você está cumprindo uma profecia também. Mateus 24:14. Que Deus nos ajude a colocar em prática essas três coisas: aguardar com perseverança e paciência, vigiar atentamente e trabalhar para Deus, para que não apenas assistamos os sinais se cumprir, mas façamos parte desse cumprimento profético. Deus nos ajude para isso. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado pela promessa da tua vinda, da segunda vinda de Cristo, encontrada em tantos textos na Bíblia. Obrigado porque temos essa certeza de que logo todas as mazelas humanas terão fim, de que logo todo o sofrimento ficará no passado, não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas terão passado. Ó Deus, mantém viva a nossa fé, a nossa esperança, possamos permanecer firmes, aguardando pacientemente o dia da vinda de Cristo. Não sabemos quando será, mas pelos sinais entendemos que esse dia se aproxima. Queremos estar prontos para te receber. Enquanto aguardamos, queremos preparar nossa família para esse dia. Queremos que todos estejam lá, Senhor. E também pregar àqueles com quem entramos em contato, para que mais e mais pessoas saibam dessa mensagem, dessa profecia, dessa realidade, e tenham elas também a oportunidade de se preparar como nós temos feito. Bom Deus, dá-nos a tua paz, abençoa os amigos que acompanharam este culto pela internet, abençoa também as pessoas que vão assistir depois da gravação desta palestra, desse sermão, que elas sejam abençoadas também por essas palavras que não são minhas, mas que vieram do teu trono, porque tu tens interesse em que nos preparemos para a volta de Cristo. É em nome dele, nosso Senhor e Salvador, que nós te pedimos essas bênçãos e as agradecemos. Amém.